minutos e meio. E pela mesma razão, a mesma razão que fez com que, em alguns estados do país, eu tivesse estado, até agora, entre os 11 primeiros. Agora, se o senhor levar em consideração que eu não fui convidado para participar de nenhum debate entre os 11 primeiros, e eu esperava que fosse, uma vez que eu sei falar e escrever pelo menos corretamente e que conheço os problemas do país com razoável propriedade. Se o senhor levar em consideração que eu não fui convidado para nenhum programa, se o senhor levar em consideração que os jornais, as emissoras de rádio e televisão discorriam diariamente sobre o que os 11 candidatos considerados para valer, na linguagem da imprensa, sobre tudo que eles faziam, e que eu estive permanentemente afastado do processo pela imprensa falada e escrita, o senhor há de convir que foi um resultado extraordinário. Se o senhor perguntar se eu acreditava, eu vou repetir e já o tenho feito. E aqui eu não estou ganhando mais nada, que eu não estou do processo. Eu não achei em nenhum momento, senhor Carlos Chagas, eu tinha certeza absoluta, e eu lhe estou dizendo de frente, não estou preocupado com o espectador, tinha certeza absoluta que ganharia a eleição. Se oportunidade me tivesse sido dada para discorrer, o senhor falou de proposta, sobre a proposta que proposta que eu desenvolvi numa fita, né, foi gravada em uma fita de áudio, e fita da qual foram distribuídos mil exemplares para o país inteiro. Não podia ser mais porque eu não tinha dinheiro. Mas o senhor acha normal uma pessoa como o senhor, bom cidadão, um cardiologista, mas que de repente diz, eu vou virar presidente da República? Não, eu não vou virar, eu sou um cidadão, veja o senhor, eu sou um cidadão, como qualquer cidadão comum da rua, que não aguenta mais o processo que aí está, são esses 300 mil que estão convictos comigo. Um cidadão, uma pessoa normal, que passou a vida inteira estudando, que não passou a vida fazendo espúrios, que não passou a vida tendo cargos públicos e vivendo à custa da nação e fazendo acordos nos bastidores. Sou um homem simples, um homem juiz humilde, que trabalhou a vida inteira, que diz a verdade quando interrogações são feitas a respeito de qualquer tema, e tendo estudado a vida inteira, e nos últimos semestres, tendo feito uma dedicação intensa, com uma fração grande do Nick Temer, aos problemas de economia política. E para mim são fáceis de estudar, porque eu sei matemática, sou formado, não sou semi-analfabeto, preciso que outros me digam o que ler. Eu leio e entendo rapidamente o que está escrito. Graças a Deus a natureza me dotou bem. Mas basta isso? Basta quando se tem. Para ser presidente da República? Basta ser preparado, ter vontade, ser preparado primeiro, ter vontade, o senhor pode interromper quando o senhor quiser. Eu sou disciplinado. Por favor. Não, pode interromper. Eu sou convidado para uma pergunta do nós ganhamos tempo, doutor Néz. Não, pode interromper. O senhor perguntou se eu achava que era. Eu não achava, eu tinha certeza. Se o senhor perguntasse uma pessoa humilde, que passou fome quando criança, chega a ser professor de cardiologia, dá aula em São Paulo, o senhor diria assim, isso é um absurdo. E eu cheguei do aula dentro de São Paulo, de América da cardiologia do Brasil. O senhor pretende prosseguir na carreira política? Como presidente do partido, sim. Como presidente do partido. Candidato a nenhum outro cargo, porque eu não quero, já disse diversas vezes, tem uma úlcera aberta no meu estômago. Eu não suporto o modo como essas coisas são feitas, esse modelo que aí está. Não gosto disso. E, aliás, não sou eu que não gosto. A grande maioria dos cidadãos não gosta. Se a senhora fizer uma enquete na rua, um cidadão comum não gosta. Só que as opções que se apresentam aí são essas que estão aí. Fulano ou Beltrano, então ele não tem opção. Tanto que esses 300 mil acreditaram. Muitos mais acreditaram. Só que pensavam assim, doutor Heleno não tem chance. E aí não votaram. Eu recebi telefonemas de mais de 2.000 cidades. E haja vista, eu disse agora, eu estar entre os 11 primeiros em muitos estados. Isso é significativo ou não é? E agora no segundo turno, o senhor pretende apoiar qual candidato? Eu já disse isso em cadeia nacional. Se eu estivesse de acordo... Não, aqui não, o senhor não disse aqui. Não, então agora o senhor disse na entrevista coletiva que nós estávamos assistindo aqui, mas não... Eu estava há pouco ali. Agora os telespectadores não puderam ouvir. Eu pensei que havia algum canal de televisão. Desculpa. Mas sim, o senhor apoiará eu respondo, não. Eu sou peremptório. E sempre o sou. Eu não gosto de achar. Eu tenho convicção nas coisas. Eu tenho formação científica. Estudei a vida inteira. Então, eu estou dizendo o seguinte. Se eu acreditasse em qualquer um desses senhores, eu não teria fundado um partido. Não teria conclamado amigos, colegas do país inteiro, trabalhado de modo extremo, não teria recebido a chincalhe da imprensa, como recebi, ser comparado a pessoas que, Deus me livre, com todo respeito, mas que não tem a menor condição, a meu ver, de dirigir nem uma casa de cômodos que dirá o país. Mas eu passei por todas essas dificuldades. E eu não posso, se eu não estou de acordo, seria incoerência. O senhor vota em quem no segundo turno? Eu voto nulo, N-U-L-O. Eu jamais conclamei eleitores a fazerem isso. Os eleitores que votarem em mim, os 300 mil, cada um deles, é melhor falar assim, cada eleitor está à vontade para decidir. É a decisão interna, é o processo que vem do cerne de cada um. O eleitor decide quem votar. Ele tem 4 opções. Ele vota no candidato A, no candidato B, vota em branco ou nulo. A lei permite assim. E que se cumpra a lei.
Sob o ponto de vista político, doutor Enéas, o senhor se considera um político normal? Um homem normal? No que concerne ao modo como política é feita nesse país, não. Eu discordo radicalmente desse modelo, senhor. Não gosto disso. Eu aceito política naquilo que os clássicos descreveram como atividade cívica, aquilo que deixou de ser no país. Atividade de um indivíduo, de um grupo de indivíduos preocupados com a nação, preocupados com a comunidade. Assim eu entendo política, entende? Indivíduos que estão realmente ali, não para satisfação pessoal, não para oferir vantagens, não para trocar cargos, mas sim preocupados com aquilo que dizem. Eu não vejo sinceridade nesses senhores, por isso eu corri. Doutor Enéas, com todo respeito. E eu também tenho... Os seus 300 mil votos, certo, são 300 mil votos... convictos. Não seriam mais ou menos aqueles votos que anos atrás foram dados ao cacareco, a figuras folclóricas, mas não a políticos realmente, em condições? Só uma maneira, veja o senhor, eu repito, eu não gosto de achar. Eu não tenho nenhum elemento de aferição instantânea para dizer-lhe se o senhor tem algum componente de razão. Não tenho como lhe provar isso. O tempo dirá ao senhor. A sequência dos fatos, o número de pessoas, o conjunto de pessoas que vier para o partido, as adesões que foram chegando, as manifestações é que dirão ao senhor e aos telespectadores se o senhor está certo. Se o senhor me perguntar como eu penso, eu discordo do que o senhor está dizendo. Porque pessoas de bem, de valor, médicos, engenheiros, advogados, porteiros, motoristas do país inteiro que ligam emocionados e dizem assim para mim: doutor Enéas, pela primeira vez eu estou acreditando em alguma coisa. Disse-me agora um rapaz ali: pela primeira vez eu estou votando com prazer. Porque realmente eu, quando votei nos últimos anos, eu ia votar em quem? Não vejo nada, era assim. Então, assim que eu votava. E eu digo, e o cidadão não comprometido, o cidadão que não está com cargo, que não está ligado aos grandes órgãos, veículos, né, de comunicação, o cidadão que tem uma postura ainda de homem que olha para o seu país e que vê esse mar de lama em que o país está mergulhado, que vê o atoleiro por onde nós estamos sendo lançados, esse cidadão pensa como eu lhe garanto. Doutor Enéas, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da Rede Manchete aqui em Brasília.